mantê-lo, renovar o contrato dele por mais um ano além do que já havia, é uma cartada de mestra da Leila Pereira. E ela sabe que terá mais 2 anos aí. Aí termina o mandato dela, né? 25, não é isso? Acho que acaba no final desse ano. Não, Nesse ano? nesse ano, é 24. Acaba no final desse ano junto com o Então contrato ela já garante mais um ano depois. junto com o contrato de patrocínio. Aí são outros 500. Então, pelo menos a tranquilidade para que esse ano seja sem grande questionamento. Sim. Ela vai ter, e é claro, pensando numa eleição que vai acontecer, a gente não sabe como é que vai ser, mas ela já tem na carta na manga de mais um ano de contrato com o Abel, que é esse cara que dá a ela tranquilidade para poder gerir. O momento de questionamento que o Breler muito bem lembrou aqui foi justamente quando o time foi eliminado da Libertadores, e aí veio uma data FIFA logo depois, e ela foi dar uma entrevista em que ela foi muito infeliz. Sim. Uma série de coisas que ela colocou ali. Aí o questionamento se somou à eliminação da Libertadores com o posicionamento dela e a coisa ficou muito ruim até que o Abel conseguiu redesenhar o time do Palmeiras, o time voltou a vencer, foi campeão brasileiro e se esqueceu tudo que ela tinha dito. Então ela agora começa o ano com uma cartada política muito importante, que é manter o seu grande fiador como presidente do Palmeiras, a presença do Abel Ferreira. Qual é o peso disso, dessa manutenção do Abel e dele se tornar aí um dos técnicos mais longevos do século? E não só isso, mas ganhando e ganhando títulos, e foram vários nesses últimos anos. Qual é o peso disso, não só para o Palmeiras, para ele, claro, mas também para o futebol brasileiro, hein, Breler? Então, é um peso que transcende o Palmeiras, como você falou, Suman, porque no futebol brasileiro, os clubes têm muita dificuldade em manter técnicos estrangeiros, sobretudo europeus, porque os caras, quando se valorizam, vão bem, acabam tendo mais visibilidade, ampliando o seu leque, e muitos já saíram, como Jorge Jesus do Flamengo, por receberem propostas melhores. E se fosse proposta financeira, o Abel já teria saído do Palmeiras há muito tempo. Ele já recebeu não só sondagens, mas propostas concretas para sair e para ganhar mais do que ganha no Palmeiras. O Palmeiras não só conseguiu valorizá-lo, pagar um bom salário, mas criar uma estrutura para mostrar para ele que um trabalho longevo é possível. Então, é uma estrutura em que ele tem voz ativa em contratações, na política do clube, na transição com a base, em que a estrutura física é muito bem feita, então os atletas elogiam, o Abel está muito satisfeito com o que ele tem em São Paulo. O Palmeiras ajudou também nesse processo, dando tranquilidade ao Abel ao trazer a família dele. Um ponto importante para a gente estabelecer uma comparação com outros profissionais que passaram pelo futebol brasileiro. A gente teve muitos profissionais que passaram aqui, por exemplo, o Osório, que agora voltou para o Atlético, para o Brasil, através do Atlético Paranaense. Ele vem para cá, aparece uma proposta, vai embora. É de seleção. Rueda vem para cá, aparece uma proposta, vai embora. Até o Bausa, na época, para a seleção, vai embora. O Jorge Jesus é outro. Vem aqui para usar o futebol brasileiro, de certa forma, como uma vitrine, se valorizar e buscar outros objetivos. O Jorge Jesus foi bem na cara isso, para usar um exemplo de um outro técnico que vem de Portugal. Ele veio aqui, fez um grande trabalho com o Flamengo, ficou pouco tempo, aproveitou a exposição e o sucesso daquele trabalho para voltar ao Benfica, de lá, seguir para outros clubes lá na Europa, ou agora lá no Oriente Médio, como ele está. O Abel, ele está fazendo o que deveria ser, o que a gente acha que seria o ideal. O cara vem para cá para trabalhar focado no trabalho dele aqui. Porque ele poderia já... Ganhou o primeiro ano, ganhou a Libertadores, já deve ter aparecido alguma proposta dele para ele sair, para seguir para outro lugar. Ele poderia ter ido. Mas não, ele está construindo a carreira dele aqui. Então, se ele ficar até o final desse contrato que ele acaba de renovar, a gente nunca sabe, né? Futebol tem muita dinâmica, mas ele terá já feito uma história de longevidade que é raríssima para os próprios técnicos brasileiros. Então, a grande diferença eu acho que vai estar aí, nessa construção de carreira, que está claro que ele veio para trabalhar no Palmeiras e não para usar o Palmeiras como um trampolim. Essa é uma enorme virtude. Qual a diferença dele para todos os outros nomes que você disse? Talvez o passaporte. Porque títulos, empilhando títulos. E muitas vezes Muitas vezes não, a maioria das vezes... com a identidade dele ali, o carimbo dele no trabalho do Palmeiras.
Não foi algo ao acaso. Final da Libertadores, que ele muda o Gustavo Scarpa de posição, que ele faz ali algumas alterações táticas, é tudo responsabilidade dele. Assim como erra, quando acontece o erro, como foi na eliminação da Copa do Brasil, da Libertadores, é muito o carimbo dele, o atestado dele de que isso fui eu que fiz. Jogadores não assimilaram, não conseguiram render, e aí é muito em função das opções táticas que ele fez. Então, eu não vejo ele diferente de nenhum dos nomes que você colocou ali. E aí, Breiner? O Abel conseguiu nesse período, muita gente discute, vai falar, citar Oswaldo Brandão, o próprio Filipão, mas para mim, por ter conquistado isso tudo em tão pouco tempo e a relação que ele criou com o torcedor palmeirense, o Abel, se saísse hoje do Palmeiras, já sairia como o maior técnico da história. Porque o que ele fez é algo único, ganhar 2 Libertadores seguidas, 4 semifinais seguidas da principal competição sul-americana, 2 títulos brasileiros, Copa do Brasil, tudo isso em sequência, ganhou todos os títulos possíveis pelo Palmeiras, é algo raro e algo digno. O Abel hoje vai ser lembrado eternamente, está marcado na história do Palmeiras e, para mim, na minha visão, já como o maior. Ele pode se tornar uma unanimidade daqui para frente. Poxa, ganha mais uma Libertadores, mais um brasileiro, se torna o treinador mais vencedor da história do clube de forma isolada, aí não vai ter discussão. Mas, para mim, por ter feito tudo isso em tão pouco tempo, em 3 anos, é algo que já coloca o Abel num panteão não só semelhante a essas grandes referências, mas, no caso do Palmeiras, como o maior dos técnicos. Fala um pouquinho sobre o time do Palmeiras, porque a gente tem uma tela com prováveis escalações ou como o Abel treinou o time nesses treinos agora. Foram 2 jogos treinos ontem, o Abel voltou a comandar o time na segunda-feira, voltou de férias, aquele negócio todo. Eu quero saber dos nossos técnicos aqui, ó, Eugênio, Breiner e Natália. Time titular do Verde, tá? No jogo treino mais recente. O Everton no gol. 3 zagueiros. Marcos Rocha, Gomes e Murilo. Piquerez, e o Piquerez foi preservado. Mike de um lado, Caio Paulista do outro. Zé Rafael e Richard Rios, os 2 volantes. Rafael Veiga, Rony e Flaco Lopes. Time do Palmeiras. A estrutura tática é a mesma que terminou o ano, né? Com a linha de 3 zagueiros. Mas você vê ali, né, o uso do Caio Paulista. A gente perguntava muito, onde é que ele vai usar o Caio Paulista? Nesses primeiros jogos treino, no lugar do Piquerez. Mas e aí? Como é que faz? E o Piquerez? Descansaram o Piquerez, deram um descanso para ele. Lá na frente, o Flaco Lopes no lugar do Endrick, porque o Endrick está servindo a seleção brasileira pré-olímpica. E na zaga ali, com o Marcos Rocha, pode ser o Marcos Rocha, em algum momento pode ser o Luan. São alternativas que ele tem para montar o time, mas a base de estrutura é a mesma que terminou o ano passado. Leila Pereira fala sobre o AW Torre. O que posso dizer a vocês é que uma receita que seria muito relevante ao Palmeiras e não recebemos um centavo. Daqui a 20 ou 25 anos, vão entregar o Coliseu para a gente e não recebemos absolutamente nada. Obrigado por assistir o vídeo, se inscreva no canal.